E ainda falando de eleições, o candidato do Novo à presidência da República, Romeu Zema, afirmou em entrevista nesta segunda-feira que, se eleito, vai promover medidas de ajuste fiscal para que a taxa básica de juros, a Selic, caia a 6% ao ano. Zema não detalhou, no entanto, em que consistiria, então, esse ajuste fiscal ou como faria para obter a redução da taxa de juros. O candidato disse ainda que, se eleito, vai garantir a reposição da inflação no salário mínimo, mas não se comprometeu com o aumento real. Segundo ele, reajustes acima da inflação dependerão do desempenho da economia. O ex-governador ainda disse que manteria o ganho com relação ao crescimento dos 2 anos anteriores, se a economia estiver indo bem. Zema afirmou ainda que, por hora, não pretende aumentar as idades mínimas para aposentadoria. O candidato, porém, não descartou mudanças futuras e disse que eventuais alterações nas regras da Previdência dependerão de fatores como o aumento da expectativa de vida da população e uma maior formalização do mercado de trabalho. Questionado sobre possíveis mudanças nas regras para trabalhadores rurais e militares, Zema também condicionou decisões ao reajuste, ou, na realidade, ao resultado do ajuste fiscal que pretende implementar caso seja eleito. Zema também voltou a criticar a obrigatoriedade das vacinas e negou novamente que houve tentativa de golpe no 8 de janeiro, prometendo anistia aos condenados. Está correto. Marajá. Porque quando ele fala sobre controle dos juros, é o primeiro ponto que acerta todo mundo numa canetada só. Quando a gente tem juros altos, tudo fica comprometido. O custo do recurso para quem investe é pesado, para quem quer comprar é caro. E, às vezes, se a taxa diminui, tem um efeito, às vezes, bem melhor do que o simples aumento do salário mínimo. Então, se as taxas diminuem, significa que as pessoas têm mais lastro para comprar comida, para fazer investimentos, para reformar a casa, né? Para quem precisar ir fazer um investimento no seu pequeno negócio ali, vai ter um recurso melhor. Ou seja, até a própria casa própria. Nós temos juros aí, que a época de Bolsonaro, no financiamento de casa própria, estava 6%, 7%, 8%. Hoje, se você for na Caixa Econômica, você não vai ter juros a menos de 10% a 11,5% ao ano. Uma casa própria. Se você for nos Estados Unidos, esse juro chega a 1%, 2% no máximo. Então, quer dizer, o brasileiro que ganha muito menos, ele paga muito mais. Então, quando se fala de diminuir as taxas, isso é muito importante, porque você alivia a economia e isso cria formas de que esse recurso ele deixe de ir para agentes financeiros ou para risco, para ir para o mercado. E o mercado se retroalimenta. Então, é um círculo virtuoso que se inicia. E aí as pessoas começam a ter recursos porque aumenta a demanda, se contrata mais, se gera mais emprego, se paga mais imposto, ou seja, tudo melhora. Então, isso é um ponto que é verdade, isso precisa ser feito. O outro detalhe que ele traz ali para nós, em relação a questões das aposentadorias, isso também precisa ser pensado, porque 4 anos de governo passa muito rápido. E fazer mudanças em direitos adquiridos é delicado. A pessoa, quando ela, lá com seus 18, 20 anos, escolhe uma profissão e ela vai trabalhar numa área, seja, por exemplo, a área militar, ele praticamente define a sua vida da sua família. Se a gente fosse falar, por exemplo, os militares das Forças Armadas, os cônjuges praticamente eles são impedidos de ter uma outra profissão. Aí vai servir lá na fronteira São Gabriel da Cachoeira. Essa pessoa, ela, lá com seus 20, 30, 40 anos, ela não tem, depois que ela escolhe a sua área, vai chegar numa certa etapa da vida dela que ela não consegue mais reiniciar a carreira do zero, fazer um reset. Então, se a gente muda essa regra do meio para o fim, isso não é justo. Então, a gente tem que sempre lembrar do princípio da retroatibilidade, ou seja, direito adquirido não se mexe, mas para as novas carreiras, para quem ingressar, aí sim pode ser pensado, a partir de hoje, quem ingressar na carreira X ou Y ou Z, essa regra muda. E o que a gente tem visto no Brasil muitas vezes são afrontas, né? Por exemplo, o Supremo, lá em 2015, ele mudou o entendimento sobre a prescrição de direitos trabalhistas. Era trintenal, passou a ser quinquenal. Portanto, as pessoas que podiam recorrer 30 anos antes, agora só podem recorrer nos últimos 5 anos. E aí se muda a regra com o jogo do meio do caminho. Isso não é legal. Então, está correta a observação dele quando se fala de aposentadorias, porque se fala de direitos adquiridos, precisa ser repensado com muita serenidade. A pessoa com 50, 60, 70 anos, ela não consegue mais fazer o que ela tinha com 20 anos. Então, isso tem que ser visto com muita parcimônia, até para que a gente não possa gerar uma insegurança jurídica. Todo mundo que investe no Brasil, que olha para o Brasil, quer saber, olha, tem segurança? As leis são cumpridas? As pessoas não mudam com casuísmos? Né? Existe um Congresso sério? O Supremo respeita seus limites? Isso tudo precisa ser pensado, porque isso traz estabilidade, diminui taxas,
sobra investimento para que a população e o país avance. Aí sim, investir em tecnologia, inteligência artificial, terras raras, minérios, infraestrutura, aí a gente tem um círculo virtuoso completo. Eu penso que não só Zema, mas qualquer candidato que vier agora, ele precisa pensar isso aí, ter isso em pauta de forma muito clara. Professor Badião. Eu coloco, Marajás, lamentavelmente, a Carta Magna, a Carta Maior, que é a Constituição, tinha que ser respeitada, tanto pelo Supremo Tribunal, quanto pelo cidadão mais comum possível. Lá tem um artigo 192. 192, juro de 1% para a pessoa jurídica e 0,5% para a pessoa física. Veio a emenda Constitucional 40 e revogou esses dois artigos. Revogou o artigo 92. Não tem na Constituição a palavra juro, como não tem lá no mundo muçulmano. Os muçulmanos também não cobram juro, porque os países árabes todos são muçulmanos, não cobram juro. Por que estão vivendo bem, estão trabalhando bem, não tem essa pobreza miserável que tem no Brasil? Por quê? Porque lá não tem juro. Aqui tem. O juro é coisa de ladrão, bandido. Banqueiro tinha que ser preso, bandido fuzilado em praça pública, porque rouba do coitado do pai de família o direito de pagar o pão de cada dia, pagar o supermercado, pagar a despesa, pagar água, luz, telefone. Estão protestando a água e luz, protestando água e luz. Isso é o fim do mundo. Ninguém faz nada. Cadê o Ministério Público? Cadê os candidatos a presidente da República que falem isso para o povo? Que vai defender o povo? Vai acabar com essa coisíssima de roubo, que é o juro. Cadê o candidato? Nenhum deles fala nada. Você, eleitor, cobre do candidato, mande e-mail, reclame para ele, entra na inteligência artificial, vê qual é o e-mail, qual é o WhatsApp do candidato, manda para ele reclamando: eu não quero pagar juro, não sou roubado, não quero ser roubado. Está na hora de não meter a mão e botar os candidatos a fazer aquilo que é bom para o povo. Lamentavelmente, não é isso que está acontecendo hoje. Essa entrevista que o Zema concedeu foi uma sabatina lá num programa especial depois do Jornal Nacional, mas é com a apresentação da Renata Vasconcelos e o César Tralha, então é após o Jornal Nacional. Pelo sorteio, hoje quem participa dessa sabatina, que dura cerca de 40 minutos, é o Ronaldo Caiado, ex-governador do estado de Goiás. Então, a gente terá, depois do Jornal Nacional, né, lá na Rede Globo, essa sabatina com o candidato, né, Ronaldo Caiado.